A doutrina espírita é, para todos nós, uma oportunidade extraordinária de aprendizagem. Há milênios, estamos perseguindo 4 perguntas. Quem sou eu? Primeira pergunta. De onde eu vim? Segunda pergunta. Por que e para que eu estou aqui? Terceira pergunta. E para onde eu irei? Quando nós lemos no livro O que é o Espiritismo, ou Iniciante Espírita, no final da introdução, Allan Kardec coloca 2 definições de o que é o Espiritismo. A definição melhor diz o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como da sua influência sobre nós. Com esta definição, ele respondeu objetivamente 3 das 4 perguntas e nos mostra que tem mais conteúdo do que isso. Por isso, é uma doutrina que trata da origem, de onde eu vim, da natureza, o que eu sou, e do destino dos espíritos, para onde eu irei, e da sua influência, a influência no mundo físico dos espíritos desencarnados, a influência no mundo espiritual de nós, os espíritos que estamos encarnados, é este porquê e para que estamos aqui. 4 respostas. E quem tinha acesso a ela eram somente os mestres dos caldeus, na velha Babilônia, na velha Pérsia. Os iniciados do Egito, que tinham 2 religiões. Uma religião para o povo e uma religião interna, a esotérica e a exotérica. A parte endógena e a parte exógena. Mas vamos começar a nossa viagem apenas dizendo: espírita ou espiritualista? É muito comum a pessoa perguntar: qual a sua religião? E o companheiro, a companheira responde: estou tentando ser espírita. Ninguém tenta ser espírita. Ou eu sou ou eu não sou. Paulo de Tarso já vai dizer nas suas cartas que o cristão precisa ser quente ou frio. O pior cristão é o morno. É aquele que vai devagar, mas vai tão devagar que parece até que está parado. E é aquele que vem mais para abalar do que para construir. Aqui no Brasil nós temos um ditado que vocês conhecem bem, que é o famoso engenheiro de obra pronta. Chega aqui e pergunta: por que essa letra aqui não é maior um pouco? Por que essa daqui não é menor um pouco? Na hora de fazer, ele nunca comparece. Mas na hora de pôr defeito, na hora de criticar, ou então na hora de dizer: o dia que eu for dirigente da instituição, vocês vão ver como é que essa casa vai para frente. Nós temos que ter cuidado com isso. Vamos assim ver que Allan Kardec pega palavras novas, constrói palavras novas para realidades que ele está apresentando como novas. Porque a religião, as religiões do Ocidente, na época, eram o catolicismo, que dizia que fora da igreja não há salvação. E o trabalho de Martim Lutero, que levou as igrejas protestantes. Hoje já são centenas, tem gente que diz que já são milhares. Por isso, nós vamos observar que muitas pessoas entendem que o espiritismo e o espiritualismo falam da mesma coisa. Porém, apesar de haver uma relação, cada uma possui um significado específico. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala do porquê de termos usado, conceituar a doutrina espírita com palavras novas. Diz ele, na introdução do Livro dos Espíritos: para as coisas novas, precisamos de palavras novas, pois assim exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão que acontece, é inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. A palavra espiritual, espiritualismo, espiritismo, espiritualista não tem a mesma significação.
tem na raiz, mas cada uma vai apresentar características específicas. Como assim? O espiritualismo diz respeito às ideias que divergem do materialismo, ou seja, considera a existência de algo além da matéria e ainda admite a existência de Deus. Por exemplo, o catolicismo acredita em Deus, mas não crê na reencarnação dos espíritos. Por isso, Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, vai dizer que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê, aqui no Brasil usa-se a palavra crente, a palavra evangélico, para definir as igrejas protestantes. A gente entende o que eles estão querendo dizer, mas não é correto. Aquele que crê que em nós existe outra coisa que não a matéria, apenas é espiritualista. O que não implica na crença dos espíritos e nas suas manifestações. Aquele que crê está nessa situação. Já os espíritas acreditamos na existência de algo além da matéria e acreditamos nos espíritos, na vida após a morte, ou seja, acreditamos numa vida maior. Além disso, o espiritismo apresenta as seguintes características: comunicação mediúnica, que tem como objetivo esclarecer e consolar os encarnados e os desencarnados. Continuidade e responsabilidade individual de cada um. Eu sou responsável não apenas pelo que eu fiz ou deixei de fazer nesta encarnação, mas eu sou responsável por toda a minha herança. Por toda a minha herança, nós vamos falar disso daqui a pouco. O espiritismo, como espíritas, nós acreditamos que o espírito tem uma individualidade. Nós concebemos, conforme aprendemos com Allan Kardec, um tamborete de 3 pés, uma tríplice posição, 3 colunas, que é o espírito, perispírito e o corpo físico. E ainda a doutrina espírita ensina que nós, tanto encarnados como desencarnados, estamos num processo de evolução constante. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. E que somente os espíritos mais evoluídos podem dar orientações. Por isso, nós temos que pensar. Eu posso falar de qualquer coisa, mas devo falar daquilo que eu tenho consciência. Se me fizerem uma pergunta que eu não sei, o correto, o honesto é dizer não sei. Mas muitas pessoas, você diz assim, fulano, você sabe o que é criogenia? Criogenia. Sei não, mas eu acho que, e dá uma opinião. A doutrina espírita, eu não estou aqui para vender a minha opinião. A Valquíria não está aí para, a Jane não está aí para vender a opinião dela. Nós estamos aqui para falar dos conceitos básicos do espiritismo. E qual que é a nossa missão? Primeiro, vamos no dicionário. Antigamente chamado pai dos burros, eu, utilizando os recursos da PNL, digo que é o pai dos inteligentes. O que é uma missão? É uma tarefa de que alguém foi encarregado. É a missão de controlar, de conduzir, de entregar algo. Ou uma pessoa, ou um conjunto de pessoas. Pode ser uma missão individual, pode ser uma missão coletiva. Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 115, parte 2ª, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Na evolução, na progressão dos espíritos, Allan Kardec vai perguntar com sabedoria: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros terão sido criados maus? Respondem os benfeitores, a falange verdade. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Você pode anotar, eu sempre digo, anota e confere. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu pergunto, libertará de quem? Da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia... Não. Libertará do homem velho.
que nós carregamos na nossa própria cacunda, como diz o povo do interior, nas nossas costas, dos espíritos. Uns suportam, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns suportam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Se formos em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, vamos encontrar a frase que é muito conhecida e que diz mais ou menos assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber porque não o vê, e absolutamente não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Vamos pegar só essa parte final. O Espírito Verdade vos lembrará tudo aquilo que eu vos tenho dito e vos falará sobre coisas que eu ainda não vos posso apresentar porque não as podeis suportar. Como assim, Falcone? Eu tenho uma filha de 8 anos, Alice Falcone. Se nós pegarmos a Alice, ela está estudando música. Outro dia ela chegou em casa com a flautinha doce, o caderno, e disse para mim assim: papai, eu aprendi a tocar uma música de Beethoven. E como eu faço muito envolvimento com ela, eu arregalei os olhos e disse: Alice, que música de Beethoven você aprendeu? Eu sou músico e sou maestro, eu sou a 5ª geração de músicos e maestros. Ela virou para mim e disse assim: quer ver? Sentou, colocou a partitura, já sabe ler cifra, já sabe ler pauta musical, e começou a tocar. Si, do, ré, do, si, lá, sol, lá, si, lá. E tocou o trecho da música de Beethoven. Eu arregalei os olhos, bati palma, fiz festa. Muito bem, a Alice sabe tocar um trecho de uma sinfonia de Beethoven. Mas se eu pegar a sinfonia inteira e colocar na frente dela, ela consegue ler a partitura? Não. Se eu pegar a partitura do hino nacional brasileiro, que é um dos hinos mais difíceis de ser tocado, executado na face da terra, como hino nacional, e pedir para ela tocar, ela não sabe ler aquele conjunto de sinais. A mesma forma, quando Jesus esteve entre nós, há 2000 anos, pouco mais, naquela época, os homens, as mulheres, os seres humanos, os espíritos encarnados, ainda tínhamos uma limitação muito grande. Então, vem a doutrina espírita para nos apresentar a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Nos recordar aquilo que Jesus disse. Porque 1.800 anos de religiosidade politicada deu a confusão que deu, que nós vemos até hoje, acompanhando pela história da humanidade, a Igreja de Roma. Então, relembrar tudo aquilo que ele disse e nos falar de coisas que, à época, nós não podíamos suportar. Agora, cuidado, porque em Lucas 12:48, nós vamos ler: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós, espíritas, temos uma cota de conhecimento extraordinariamente diferenciada das outras religiões. Eu trabalho com MTC, na minha área profissional, medicina tradicional chinesa. E no estudo da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, eu estive em contato com mestres de 7 países do Oriente: Índia, Nepal, Tibete, China, Japão, Coreia e Vietnã. E eles têm um conhecimento extraordinário. Morei em templo budista, fiz práticas e aprendizados de retiros de meditação. Não aprendi nada de novo. Não estou desvalorizando aquele tipo de cultura, mas não aprendi nada de novo que a doutrina espírita já não tivesse
nos apresentado, compartilhado de uma forma mais clara, explícita e sem rituais, sem dogmas. Assim, se a quem muito foi dado, muito será cobrado, eu convido você a ler os primeiros capítulos do livro Nosso Lar. Clarencio e Lísias pegam André Luiz nas regiões umbralinas e levam para a colônia Nosso Lar. Chegam lá, ele é internado numa área hospitalar, e o Clarencio chama um médico, o doutor Henrique de Luna, para examinar André Luiz. O doutor Henrique de Luna examina André Luiz, no filme, aquela região do tórax, do abdômen dele está toda cheia de feridas, muito bem representado, e o doutor Henrique de Luna fala com Clarencio, com o ministro Clarencio, é uma pena que o nosso irmão tenha voltado para o mundo espiritual pelos caminhos do suicídio, da autodestruição. O André Luiz arregalou o olho e disse, eu não me suicidei. E disse, o senhor não foi médico na Terra? Fui. Como é que, sendo médico, se permitiu? E começa a falar de uma série de comportamentos do André Luiz que, à época, eram legais perante a sociedade, mas não eram morais perante os bons costumes. André Luiz abaixa a cabeça e ele diz, para nós, existem dois tipos de suicídio, o suicídio direto e o suicídio indireto. E aí ele diz uma frase, eu ali com 16 anos, e tem marcado a minha vida. O médico diz, doutor Henrique de Luna, diz para André Luiz, a responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será pedido. Aí nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. O título deste item é A Missão dos Espíritas. E vamos ler. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco, falareis certamente. Para pessoas que não querem escutar a palavra de Deus, porque essa palavra convida as criaturas à transformação, à mudança, ao sacrifício. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas cuidado, porque entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Há pessoas que acham que porque estão no centro espírita, porque falam de espiritismo, porque aplicam passe, porque trabalham neste ou naquele setor da assistência social, da mediunidade, da comunicação, da educação da criança, do jovem, do adulto, já estão no reino dos céus. Cuidado, estarão sim, se estiverem vivendo na prática os conhecimentos que já dominam na teoria. Nós temos que pensar nisso. Muitas religiões lá fora, sem nenhuma crítica, dizem, aceita Jesus como seu salvador. E paga o dízimo, e está tudo bem. Na doutrina espírita, nós às vezes até passamos aperto alguns meses para fechar o caixa, para poder atender ao trabalho assistencial, para as reformas da instituição e outros compromissos mais. Mas não é ser espírita que está garantida a nossa alçada às regiões da luz. Basta ler o livro Os Mensageiros de André Luiz, livro 2, da sequência, e depois, logo no início, Aniceto está levando Vicente e André Luiz para uma jornada. O livro é extraordinário. Eles escutam uma palestra no mundo espiritual e quando a palestra acaba, Aniceto aproxima com os dois de grupos que estão espalhados pelo salão. E aí você vai ver os depoimentos que eu não vou nem abordar, vou deixar para a sua curiosidade. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais são os sinais que nós vamos levar a reconhecermos os que se acham no bom caminho? Vamos de novo no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, no item 4, e continuamos recebendo informações. Podeis reconhecer os verdadeiros espíritas pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade. Abra um parênteses. Lembra? Antes de Kardec, fora da igreja não há salvação. Depois da codificação, fora da caridade não há salvação. Podeis reconhecê-los pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe e que os que a seguem
são os escolhidos e ele lhes dará vitórias. Precisamos pensar nisso. O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Minha avó era analfabeta, mas tinha uma coleção de ditados populares extraordinários. E ela dizia: tem 3 coisas na vida que depois que passa não volta mais. A palavra proferida, a pedra lançada e a oportunidade perdida. Como é que nós ficamos? Mas, Falcone, para ser reconhecido como espírita, eu vou ter que trabalhar na caridade, na consolação, no amor ao próximo, na abnegação, no desinteresse pessoal? Eu te pergunto, para você formar em geografia, você não vai ter que conhecer o globo terrestre, os países de maneira diferenciada? Para aprender física quântica, você não vai ter que abrir a sua mente para novos paradigmas, para qualquer coisa na vida? Há sacrifício, há dedicação, há aprendizado. Ninguém ganha o reino dos céus de assalto, nem manda comprar ingresso igual para o Maracanã ou para o teatro da cidade. Não é assim que a coisa funciona. Sacrificar os nossos hábitos, por exemplo, a maledicência. Temos que ter muito cuidado. No livro, daqui a pouco vem o nome do livro, Marco Prisco escreveu: Pense sem falar. Ementário Espírita, no livro Ementário Espírita, capítulo 12, Comportamentos. Marco Prisco vai dizer: pensa sem falar, mas evita falar sem pensar. Quanta bobagem muitos de nós já falamos ou ainda falamos. Ou nesses dias de fake news. Mentiras. Mal recebemos uma informação, passamos para frente sem responsabilidade. Cuidado com o trabalho em excesso, para ter em excesso. Tem gente que só pensa em dinheiro, só acumular, para deixar a herança, para dar confusão para os filhos. A vaidade e a presunção. Eu sou melhor do que fulano. O espiritismo é melhor do que a doutrina tal. Para com isso. Cuidado com a depressão. Cair em depressão não é nada do outro mundo. Permanecer é que é desnecessário. Não temos como evitar que os pássaros da perturbação pousem na nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam ninhos. Depressão, só cai na depressão quem está em movimento. Você vai andando de bicicleta, a pé, de motocicleta ou de carro, e tem um buraco na pista, você cai nele. Agora, ficar lá, tem tanto recurso. E na doutrina espírita temos o conhecimento, o passe, água fluidificada, o magnetismo, o atendimento fraterno, o SOS preces, tantos recursos. Cuidado com as brechas do excesso de acúmulo dos bens materiais. Cuidado com a desculpa da falta. Eu não tenho tempo. Convidamos o jovem e diz: não tenho tempo, estou estudando para o vestibular. Convidamos o de meia idade, estou correndo atrás do pão de cada dia. Procuramos o aposentado e diz: já fiz tanta coisa errada que não dá tempo de consertar. Evangelho segundo o Espiritismo, agora capítulo 8. Capítulo 8º. A pessoa que nem sequer consegue o mau pensamento, já realizou o progresso. Aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob a força do mal. Numa o trabalho está feito, no outro o trabalho está por fazer. Cuidado com a síndrome de Gabriela. Se tiver alguma Gabriela nos ouvindo, respeitosamente, eu não estou me referindo a você. Eu tenho uma filha que se chama Amélie Gabriele, em homenagem à esposa de Kardec. Kátia e eu colocamos esse nome nela. A síndrome de Gabriela é a do Jorge Amado. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela, levanta, sacode a poeira e dá volta por outro caminho. Porque se você der volta por cima, você repete o mesmo comportamento infeliz. Nós precisamos pensar nisso. Questão 919 e 920 do Livro dos Espíritos. Vai falar da reforma íntima. A questão 919 é a parte terceira. A parte terceira do Livro dos Espíritos vai tratar das leis morais. Capítulo 7 da perfeição moral. Vai falar do conhecimento de si mesmo.
E a pergunta é citada por muitos expositores espíritas. Pergunta Allan Kardec, questão 919. Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e se resistir à atração do mal? Eu acho que nessa hora ele estava até incorporado por algum espírito de mineiro, sabe? Porque mineiro é que é assim, né? Que as coisas prontas para ontem. Rápido. Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vivência e de resistir à atração do mal? Responde o Espírito da Verdade. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, não adianta eu ter a parede cheia de diplomas de universidades do Brasil ou do exterior. Ter feito mestrado, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nada disso tem valor no reino dos céus. Não estou dizendo que não tem valor. Não tem valor se for apenas papel. Se aquilo gerar transformação, legal, tudo bem. Se muito será pedido a quem muito foi dado, um homem ou uma mulher com uma coleção de certificados de diploma é alguém que estudou mais, tem mais conhecimento. A responsabilidade. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Questão 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de o conseguir? É extraordinário. Nós vamos observar que a resposta vem trazer para nós todo um processo de transformação, de reorganização das nossas possibilidades. Questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, dizem os espíritos. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós temos que pensar nisso. O que nós estamos fazendo do nosso tempo, da nossa vida? O que nós estamos construindo dentro de nós? Palavras do Evangelho. Não acumuleis tesouros que o ladrão rouba, a traça rói e a ferrugem corrói. Vamos lutar por ter conforto, claro. Se eu posso ter um conforto na minha vida, se eu posso residir numa casa melhor, se eu posso, tudo posso. Paulo de Tarso vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quais os meios, quais os recursos com os quais eu estou trabalhando-me para conseguir isso, para conseguir aquilo? Então, como é que nós ficamos? Vamos no Livro dos Espíritos, introdução do Livro dos Espíritos. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista como se ele tivesse mais elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Nós temos que pensar nisso. Onde é que estão os guias? Cadê os guias que não me protegeram disso? Cadê os guias que não me protegeram daquilo? Certa vez roubaram um carro na porta da FEAC. E acabou a palestra, as pessoas foram saindo, de repente volta um cidadão. Falcone roubaram meu carro na porta da FEAC. Eu disse, poxa vida, tinha seguro? Não, peguei na agência hoje. Ia fazer o seguro amanhã. Carro novo, carro zero. E eu fiquei ouvindo. Falei com ele, vamos orar. Ele disse assim, mas Falcone, cadê os guias? Mateus Fernandes Fraga, que é um dos benfeitores da casa, estava de lado, disse assim, diga a ele que os guias não são flanelinhas. A nossa missão é cuidar melhor de auxiliar as necessidades individuais e não cuidar de veículos. E ele começou a resmungar. O mesmo benfeitor, eu falei com ele, o mesmo benfeitor disse assim, diga a ele que se ele não tratasse tão mal os jovens que ficam lá fora, de baixa renda, pedindo uma ajuda, os flanelinhas, para vigiar os carros,
que não teria acontecido isso. E outra coisa, diga a ele que ele deixou o vidro do carro aberto e a chave do carro na ignição. A esposa dele estava perto e falou assim, ele faz isso sempre. Só que dessa vez, eu lembro ele me deixou na porta da FEAC e foi estacionar o carro. Quer dizer, os meninos não prestaram atenção no carro dele, ele esqueceu a chave no painel, o anjo da guarda dele, que era a esposa, tinha ficado na porta da FEAC, olha no que deu. E a pessoa acha que os amigos espirituais vão estar tomando conta da nossa vida, do nosso patrimônio, das nossas atitudes. A raposa disse para o Pequeno Príncipe, num livro extraordinário que eu gosto muito de citar, ela disse para ele, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Voltamos lá no Evangelho, no capítulo 18, no capítulo 18, item 4, os bons espíritas. E agora, quem são os bons espíritas? E vamos ver a frase extraordinária que a gente vê em muitos centros espíritas colocada em quadro na parede. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Como é que nós ficamos agora? Eu não estou aqui para disputar com o Jefferson. Eu não estou aqui para disputar com nenhum de vocês. Eu estou aqui para disputar comigo mesmo. Allan Kardec resume a doutrina espírita numa frase deste tamanho. Ser espírita é ser hoje melhor do que eu fui ontem, para ser amanhã melhor do que estou sendo hoje. É melhora constante. Tem uma palavra em japonês que tirou os japoneses da Segunda Guerra Mundial no fundo do poço, que chama Kaizen. Acho que eles copiaram de Allan Kardec. Chama-se melhora contínua. Os japoneses, cada vez que fazem um produto, eles fazem ele menor e melhor. MM. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Eu estou aqui para me moralizar. Qual que é a sua missão? Qual que é a minha missão? Qual que é a nossa missão? Nos moralizarmos. E pelo esforço pessoal, domar as más inclinações que trazemos, não de outras vidas, porque não tivemos outras vidas. Ah, na outra vida você morou na França, na Espanha, nos Estados Unidos, no Egito, sei lá onde. A gente entende o que o companheiro, a companheira está falando, mas está errado. É como falar menino-homem. No interior das Minas Gerais diz, nasceu lá em casa um neném. O que é? Menino-homem. Olha só, se é menino, é homem. Anatomicamente falando, como é que fica? Nós temos que pensar nisso. Dessa forma, o esforço de domar as nossas más inclinações é no processo da reeducação, da melhora contínua, da transformação moral. Como eu disse no princípio, nós temos duas genéticas. Eu tenho uma genética que é do pai e da mãe. Eu sou filho do seu Armando Falcone e com a dona Lourdes, Maria de Lourdes. Se o meu pai fosse negro como Pelé, se a minha mãe fosse asiática, se o meu pai fosse um índio pele vermelha americano, um indígena americano, se a minha mãe fosse uma holandesa daquelas louras do olho azul e o rosto cheio de sarda, eu poderia ter o mesmo corpo, tamanho e peso, mas as características genéticas pela ligação dos cromossomos raciais, biológicos, seria diferente. Agora, eu sou herdeiro também de mim mesmo. Eu sou o caldo, você é o caldo, nós somos o caldo das nossas últimas 10, 20, 50, 100 reencarnações. Trazemos de um passado recente uma série de tendências positivas, negativas e destrutivas. Leia 3 livros da autoria da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Uma das maiores médiuns que o Espiritismo teve até hoje. Chama-se Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Você vai ver um grupo de espíritos passando por 3 reencarnações seguidas. E você vai vendo manifestar numa encarnação as tendências das outras. Precisamos tomar consciência disso. Temos informações que ninguém tem.
A missão dos espíritas, a sua missão, a minha missão, além da nossa missão individual, temos a nossa missão coletiva, e essa missão coletiva vai influenciar a nossa missão individual. Efetivar a vinda do Consolador prometido e nos transformarmos em cartas vivas do Evangelho. Primeiro nós entramos na doutrina espírita. Depois a doutrina espírita entra em nós. Depois a doutrina espírita sai de nós pela nossa mudança de como tratamos o animal doméstico, de como tratamos o meio ambiente. Se você escova os dentes com a torneira da pia aberta, você gasta de 20 a 50 litros de água, dependendo da pressão da torneira. Se você molha a escova, a pasta, fecha a torneira, escova os dentes e depois enxágua, 1,5 litro, no máximo 2, se gastar. Homens, se você faz a barba com a torneira aberta, 50, 80 litros de água. Ah, mas eu estou pagando. Cuidado. Nem tudo que a gente paga hoje nós teremos amanhã na mesma qualidade e na mesma fartura. A missão dos espíritas é, como diz Paulo de Tarso, nos transformarmos em cartas vivas do Evangelho. E Emmanuel vai dizer que a maior caridade que nós podemos fazer em favor da doutrina espírita é a sua divulgação. Seja através de todo e qualquer presente que dá, colocarmos um livro espírita, seja através de termos uma mensagem sempre na bolsa para dar para uma pessoa que esteja precisando, mas, acima de tudo, a caridade da divulgação pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, de falar, de pensar, de agir, de compartilhar. Precisamos pensar nisso. O planeta Terra não é um planeta de excursão, não é uma colônia de férias, não é um Beto Carreiro aqui do Brasil, uma Disneylândia aí nos Estados Unidos. É a festa da vida, mas não a festa do mundo. Por isso vai dizer também Paulo de Tarso, viver no mundo, mas não viver o mundo. Em vários países o aborto está legalizado. Em vários países, a eutanásia está legalizada. Em vários países, o uso deste ou daquele princípio de drogadição está liberado, mas nem por isso tornou legal. Nós, espíritas, amanhã, quando desencarnarmos, não poderemos dizer assim, eu não sabia. Sabemos. Por quê? Está na base da doutrina. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Muita gente fala mandamento. Não tem mandamento em doutrina espírita. O espiritismo não manda na vida de ninguém. Posso bater no meu irmão? Pode. Mas os amigos espirituais dizem assim, pergunte para você mesmo. E depois? Posso matar o síndico do prédio? Pode. E depois? Livre é a semeadura, obrigatória é a colheita. Então, nós não poderemos dizer amanhã, eu não sabia. Temos acesso a informações que a ciência ainda não tem. Temos acesso a informações que a filosofia está longe de chegar perto dela. Temos acesso a informações que as religiões do mundo estão brigando e se degladiando por não as conhecerem. Eu estou lendo um livro de Dolores Bacelar, 785 páginas, maior do que Paulo Estevão. Dolores Bacelar. E ele compõe uma tríade, são 3 livros. Está contando a história de Joséfo. É Joséfo voltando e escrevendo, ele que foi um dos governantes da Síria. E a gente vai ver toda aquela estrutura. Ainda ontem, ainda hoje, lutamos pelo vazio, estamos correndo à busca de nada. Allan Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos, o homem é responsável pelo mal que faz na Terra? Para que ele foi fazer essa pergunta? Só para complicar nossa vida. Quer ver a resposta? O homem é responsável não só pelo mal que faz, mas pelo bem que deixa de fazer. Ainda tem mais. E pelo mal que disso advém. A nossa situação é muito delicada. Somos responsáveis pelo mal que fizemos,
pelo bem que deixamos de fazer, e porque eu não fiz o bem, a pessoa foi e se deu mal, eu sou corresponsável. Termina Constantino, Espírito Protetor, o item 4 do capítulo 20. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis dar ouvido, sem que quisesseis penetrar nela. Esta não é a primeira vez que nós estamos encontrando com Jesus, e nem vai ser a última. Precisamos pensar nisso. Vamos em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Ele vai dizer: Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Há coisa de 2 ou 3 semanas, eu estava aqui fazendo uma live com os companheiros de outro país e a minha filha de 8 anos, a Alice, estava ali sentada. Ela fica sempre que está aqui em casa comigo, por perto aqui, desenhando alguma coisa. E eu disse: a prova de que Deus é amor é que o planeta Terra parou, não por causa de um ebola, não por causa da peste negra que arrasou a Europa 4 vezes, não por causa de um vírus da gripe espanhola que matou mais de 30 milhões de pessoas, matou mais do que as 2 grandes guerras juntas. O planeta Terra parou por um elemento tão frágil, que água e sabão mata ele. Quando eu disse isso, a Alice veio, ela tem mania de enfiar aqui na conversa das minhas lives, e falou: pai, se água e sabão mata ele, por que a gente não bebe água com sabão? Eu digo: minha filha, se fosse fácil assim. Nós estamos parados, não é por uma guerra atômica. Felizmente, não é por um comportamento inconveniente de um governante que apertou um botão que não devia, autorizou um procedimento que não devia, e o planeta Terra entrasse em ebulição. Mas estamos parados para termos tempo para refletir. Neste ano, mês de janeiro, nas 4 quartas-feiras de janeiro, eu apliquei na FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, www.feac.org, um seminário com base no livro do nosso amigo russo, o peruano, que mora em Brasília. E ele dá o título de Transição Fácil. E nós mostramos que estamos num momento mais do que nunca de transição planetária. Leia o livro de Manuel Filomeno de Miranda com esse título. Leiam A Caminho da Luz de Emmanuel. Leiam A Caminho da Luz de Emmanuel. Deus é amor. Reclamávamos que não tínhamos tempo para nada. Agora estamos reclamando que temos tempo para tudo. E não queremos fazer nada. Eu sei que não acontece isso com vocês que já estão aí nos Estados Unidos. Já devem ser todos espíritos mais evoluídos do que nós. Mas vemos a reclamação normal, a insatisfação. Assim, vamos orar mais, vamos refletir mais, vamos meditar mais. Francisco de Assis dizia para os seus fraters no mosteiro. Frater em italiano, em latim, significa irmão. Em verdade, temos muito mais do que agradecer do que reclamar. Mas somos reclamões, bebês grandes. Espíritas, amai-vos, diz o Espírito de verdade. Eis o primeiro ensinamento e instruí-vos, eis o segundo, eu já citei. Jesus vai dizer: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E tem muita gente que lê e diz: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se armarem. Não é armar só de arma de fogo. A língua mata mais do que as armas. A fofoca, a maledicência, o comentário inconveniente. Hebe Camargo era muito amiga de Chico Xavier. Depois, os que já estão acima dos
tem mais de 15 anos, que fizeram 15 anos, conta para a meninada quem era a Hebe Camargo. E a Hebe Camargo convidou o Chico algumas vezes para ir no programa dela. Em 1987, na véspera de Natal, ela conseguiu levar o Chico no canal de televisão que apresentava o programa dela. E era para ser 30 minutos de entrevista, demorou 2 horas. O Ibope foi lá em cima. E depois de muitas perguntas, muita conversa amiga, ela disse assim: Chico, nosso tempo já extrapolou, já estão me dando sinal aqui que nós invadimos o espaço de outros programas. Eu tenho a última pergunta. Hoje é véspera de Natal. O que nós precisamos fazer, Chico, para que todos os dias sejam dias de Natal? Chico parou, refletiu e disse: Emmanuel está dizendo que se nós desejamos que todos os dias sejam dias de Natal, sejamos pontos finais, pontos terminais da fofoca e da maledicência. Então, meus queridos irmãos, para vocês que estão aí nos Estados Unidos, para nós que estamos aqui no Brasil, para pessoas que possam estar em outras cidades ou em outros países, o lema é o mesmo: amor. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Para aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá fazer tudo o que eu faço e muito mais. Estamos juntos e misturados. Vamos dar as mãos uns aos outros. Vai então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. E você vai ter mais subsídios, além dessas palavras que nós estamos pronunciando. E se quiser reforçar ainda mais, vai no capítulo 17, item 3. O homem de bem, que é o tema de outra palestra, de outro momento. Agradecendo o convite que nos foi feito, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, desejando que a distância geográfica seja vencida não só pela internet, mas pelas nossas sinceras vibrações de amorosidade. Rogamos que Jesus possa visitar cada lar, cada coração, cada sentimento, não apenas seu e meu, não apenas nosso, mas de todos os lares dos Estados Unidos da Norte América, todos os lares do Brasil, das Américas e, por extensão, do planeta Terra. E que possamos viver da doutrina espírita essa mensagem extraordinária e que na sua mente possa ser plantada com vigor a semente dessa doutrina de luz, que nos aproxime cada vez mais do Mestre Jesus. E por onde passar, que as nossas pegadas possam ser pegadas que deixem marcas de luminescência de luz, para aqueles que venham depois encontrem os caminhos que levam na direção dele, o Mestre de todos nós. O nosso abraço fraterno da FEAC, da Rádio Evoluir, 24 horas no ar, www.radioevoluir.com. O abraço fraterno do nosso SOS Preces, prefixo 32 de Juiz de Fora, telefone 3236-1122, das 8 horas pela manhã até a meia-noite, todos os dias. 4 linhas telefônicas. No momento atual, se você ligar e não for atendido ou der linha ocupada, é porque com o coronavírus o número de plantonistas foi reduzido. Nós desejamos que este mestre de amor e bondade abençoe esse planeta extraordinário, essa nave espacial colossal chamada planeta Terra, e que possamos juntos avançarmos para a frente e para o alto, hoje, agora e sempre. Obrigado, obrigado, saúde, paz e até de repente, se Deus quiser e Ele quer. Obrigada, Armando. Gostaria de pedir só para encerrar com uma prece para a gente, pode ser? Podemos, tranquilamente. Obrigada. Amigo Jesus, continuamos agradecendo este encontro do meio-dia. Viramos amanhã para a tarde,
juntos, em teu nome. Tu dissestes que onde reunissem 2 ou mais pessoas para a prática do bem, tu estarias entre elas. Abençoa-nos, pois, para que possamos perseverar, abrindo espaço em cada dia da nossa vida para lermos Allan Kardec, que é a chave com a qual abriremos a porta e alcançaremos o homem de bem, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela nossa consciência e pela nossa vivência da doutrina espírita. Abençoe os que estão reencarnando neste dia, neste planeta abençoado. Abençoe os que estão desencarnando, voltando para casa, a dimensão espiritual. Abençoe aqueles que estamos na luta, no bom combate, de vencer a nós mesmos. Que cada lar, cada pessoa, cada espírito, sejamos todos abençoados. Deus seja louvado. Louvado seja Deus, hoje, agora e a cada sempre agora. Que assim seja.